Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Olá, maravilhosas! Estamos aqui para mais um episódio sobre empreendedorismo e eu estou com duas maravilhosas aqui na mesa. Uma é a Isabela, seja muito bem-vinda. Conheci a Isabela já de um evento da vida. Nós somos da mesma área, somos cabeleireiras, especialistas em alisamento. Seja muito bem-vinda, Bela. E estou aqui com a Edilane, seja muito bem-vinda. Ela é leste, trabalha aí com os cílios e é uma área que vem crescendo muito. Sejam muito bem-vindas à nossa conversa. Teremos alguns segredos revelados aqui hoje? Sim. Tô ansiosa. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas novamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Pamela Peixoto, sou cabeleireira, especialista em alisamento e mega hair, sou instrutora e estou aqui para uma conversa para a gente falar um pouquinho da vida de vocês, como vocês chegaram até aqui. Vou começar pela Bela. Me conte como que foi esse início. Olá, eu sou Isabela Lima, especialista em alisamento. Sou de São João de Meriti e minha carreira começou no ano de 2010, no ano que nasceu a minha pequena primogênita filha Marcela. E daí eu não parei mais, né? Continuei nessa carreira em 2013. Tive minha formatura, né, de cabeleireira no Instituto Embeleze, em Caxias. Daí eu continuei o meu trabalho, né, e comecei a montar o meu espaçozinho no quintal lá da minha mãe, onde eu morava, né? É ali mesmo. Minha mãe mora até hoje, eu não moro mais lá, né? Minha mãe mora em uma comunidade de São João de Meriti, eu não moro mais lá. Morei bastante tempo lá. Fiz bastante cliente, tenho bastante clientes até hoje de lá, que vem me acompanhando, que tem a idade da minha filha hoje, há 14 anos. Eu tenho há 14 anos as mesmas clientes que estão comigo aí, fiel, que não me larga. E eu fico muito feliz com isso, né? É muito bom, né, quando a gente dá início a um trabalho, a um projeto, e os nossos clientes do início permanecem com a gente até os dias de hoje. Isso é muito bom, porque eles conseguem ver o nosso crescimento, né? E me conta um pouquinho sobre a maternidade nesse meio todo aí. Você começou a ser cabeleireira quando sua filha nasceu? Ou foi nesse trajeto aí dela crescer? Como é que foi isso? Me dá um pouquinho. Me conte mais um pouquinho. Sim, foi quando ela nasceu, né? Depois que ela nasceu, eu comecei a querer aprender a fazer cabelo e falei, agora tem que começar a trabalhar. Tem uma criança, né? Tem que comprar o leite, então vamos trabalhar. E fui indo, fui evoluindo, fui crescendo. Muitos desacreditaram, como tem gente que até hoje não acredita. E isso, para mim, é só mais um degrau que eu estou subindo. Quem não acredita vai continuar não acreditando e me vendo crescer e vencer. É isso aí. Eu costumo falar que muitas mulheres, elas começam a empreender após a maternidade, né? A maternidade parece que ela é a nossa força para começar a empreender. E isso é muito bom. E Edilane? Edilane, desculpa, amiga. Não tem problema, te peço desculpas novamente. Me conte mais um pouquinho sobre você. Me conte como começou na área. Então, meu nome é Edilane Nunes. Eu sou lash design já há 4 anos. Eu atuo hoje em dia no centro do Rio. Mas quando eu comecei onde eu morava, que era em Caxias, num bairro Vila Centenário. Comecei a atuar nessa área aí. Nem eu sei explicar como, porque eu tinha uma loja de roupa, eu era vendedora, no caso. Né? E eu investi na minha área de vendedora, eu investi numa loja, eu montei uma loja do jeito que eu queria, né? Um sonho para mim, porque eu vendia pelo Instagram, mas eu não tinha loja. Então, quando eu comecei a pensar em ter um negócio, eu falei, não, agora eu vou montar a loja. E comecei a montar a loja, né, aquele investimento,
Montei, trabalhei durante anos, me deu muito rendimento, porém, do nada, eu desanimei e eu comecei a fazer um curso de cílios. Eu lembro muito bem, que foi pela internet, né? A gente compra aqueles cursos, aqueles e-book. Eu comecei a fazer cílios através de um curso online. E dali eu comecei a me interessar real e me desinteressar, né, no caso das vendas. E aí, do nada, eu virei para minha mãe e falei, mãe, agora eu vou realmente focar na minha área de leste, eu não quero mais saber de loja. Minha mãe, que isso? Aí eu comecei a trabalhar com cílios e eu atendia as minhas próprias clientes, que eram clientes da loja, eu comecei a atender na casa delas. E aí eu pegava lá a minha maca, botava dentro do carrinho, ia para a casa delas, atendia elas. Foi um pouquinho difícil para desagarrar, né, totalmente da loja. Então, eu fiquei naquela lá e cá. Né? Eu fiquei com cílios e com a loja de roupa. Porém, os cílios, assim, foi uma coisa que eu me apaixonei e, tipo, caí de cabeça e eu falei, agora eu vou começar. E comecei do zero ali. E você tem quanto tempo na área? Já tem 4 anos. Eu comecei eu fiz o curso um pouquinho antes da pandemia. E assim que eu terminei o curso, eu já comecei a trabalhar. Mas aí, você vendo é uma coisa. Quando você vai praticar, os cílios é uma coisa muito difícil. E aí eu falei, nossa, tá difícil para mim. Porque eu vendo na tela do computador parecia uma coisa fácil. E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer vários cursos, no caso, né, presenciais, para poder aprimorar. E ali eu comecei a voar na área e hoje em dia estou aí. Nossa, muito top. E me conta, como que foi para sua família entender que você lá abriu mão da loja para você começar a investir em algo que você talvez nem não sabia se iria dar certo ou não? Como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu sou casada, né? Eu moro com meu esposo, minhas 2 filhas, né? São pequenininhas ainda, mas na época era bem mais pequena. Hoje em dia elas têm 10 anos e a outra tem 6. E aí o meu marido, ele é um grande apoiador dos meus sonhos, né? Graças a Deus, eu tenho muito apoio dele. E assim, ele me incentivava a fazer tudo, mas essa loucura, ele virou para mim e falou assim, amor, você tem certeza que você vai entrar? Você vai largar o que você construiu? Porque já tinha uma loja montada, era só seguir, botar para frente e ir, porque eu tinha um público legal. E eu virei para ele e eu falei que eu não queria mais, eu não tinha mais aquele desejo, né, de estar viajando, de estar comprando roupa, de estar anunciando. Então, para ele, assim, foi uma loucura. Ele falou, você é louca, mas eu tô com você, não larga a sua mão. Se você quer fazer isso aí, eu vou te ajudar. Como ele sempre me ajudou, sempre. E ele, além de me ajudar, ainda investia, né? Então, assim, eu devo praticamente o que eu tenho hoje em dia, né, até mesmo o meu estúdio, eu devo a ele, porque ele que foi um incentivador, tanto financeiro quanto conselheiro, e assim foi indo. Ele foi falando assim, vai lá que vai fazer o curso, amor. Ai, amor, eu quero fazer esse curso. Ah, é quanto? É tanto. Ai, amor, mas é muito caro esse curso. Não, amor, mas preciso. Comecei fazendo cursos com valores mais baixos, no caso, né? Só que nessa caminhada a gente começa a fazer, a entrar, a gente quer aprender tanto, só que a gente acaba entrando em cursos frustrantes. E assim, é muito bom quando a gente tem pessoas que acreditam nos sonhos da gente, porque a gente abre mão de algo que é fixo, ou até mesmo de algumas portas fechadas, então a gente trabalha com a decepção do não que a gente recebe e a gente começa a empreender. Então é muito bom quando a gente tem pessoas que apoiam os nossos sonhos, mesmo que sejam com palavras positivas ou até mesmo com o dinheiro, que eu acho a parte mais difícil quando a gente pensa em empreender. Sim. E como foi lidar, Bela, como foi lidar no primeiro momento com você sendo sua própria chefe? Foi uma coisa assim, loucura e desespero ao mesmo tempo, né? Você entende, né, esse lado. Foi, assim, um pouco desesperador, né? Mas eu consegui me superar, entender um pouco o lado
financeiro do salão de beleza, que tem mês que é fraco, tem mês que é forte, tem mês que bomba, tem mês que não bomba. E a gente não pode desistir. Porque a única coisa impossível é aquilo que você não tenta. Então, eu estou tentando sempre e sempre vou continuar aí arriscando nessa minha jornada além de especialista em alisamento, também eu sou instrutora, dou cursos, né? Tanto VIP quanto em turmas. E não paro por aí. Eu quero formar milhares e milhares de cabeleireiras para esse mundo, porque a área da beleza é a melhor área. Porque, para mim, que existe é a área da beleza, onde a gente cresce bastante. Edilane, me conta como que foi ser sua primeira chefe, assim, como que foi a experiência de você sendo sua chefe? Então, eu comecei a trabalhar nova, como eu creio que vocês também começaram nova, e eu sempre estava nesse ramo aí das vendas, então eu trabalhava de CTL, né, carteira assinada. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fui caixa, né, no mercado, eu fui degustadora, promotora de venda, e sempre trabalhando prestando conta com pessoas. Então, quando eu saí, foi um risco. Porque, nossa, você para assim, cara, você tem que renovar todo dia, porque você é uma empreendedora, mas você não cativa os teus clientes, você é escondida num casulo, né? Você tem que botar a cara. Hoje em dia, a internet está aí para tudo. Então, quando eu me vi, assim, a minha própria chefe, assim, eu falei, cara, eu vou ter que investir e botar a cara. E eu era tímida, não conseguia se desenvolver com o público, né? Não conseguia. E aí eu falei, caramba, e agora? E o interessante que eu comecei a me desenvolver depois que eu comecei a fazer faculdade. Hoje em dia, eu sou formada em recursos humanos, me formei já há anos atrás, né? Em recursos humanos, e eu me desenvolvi na faculdade para poder falar em público. E aí, lá na frente, a gente gagueja muito, né, para apresentar um trabalho, é a primeira vez. Como que você vai falar? Então, aquilo ali me abriu portas para que eu saísse daquele casulo que eu me escondia por causa da timidez. E aí, a internet em si, ela me ajudou muito a me desenvolver como eu sendo a minha própria chefe, né? Então, assim, todo dia vou lá, posto algo, falo com o meu público, mostro para eles o que eu estou fazendo, deixo de fazer. Tem dia que a gente acorda, não quer aparecer, mas aí a gente tem que postar. Tem. Se a gente não posta, a gente não... A gente é humano também, né? A gente não está sempre com o CNPJ ativado, né? Sim. Então, a gente tem que aparecer o tempo todo. todo. E o público gosta, né? A nossa clientela gosta de ver a gente, tanto com a nossa vida pessoal lá no Insta, quanto a nossa vida também do trabalho. Elas gostam de ver a gente postando que fez um curso, que trabalhou, que fez algo legal. E isso é muito bom pra gente. Sim. E eu postava só trabalho. Aí depois eu vi, cara, se eu começar a postar que eu tô fazendo um curso, que eu tô dando isso, que eu fui ali, às vezes, no shopping, e isso, gente, gera um engajamento, não sei como. Não, elas gostam de saber, isso é muito bom. Deixa eu aproveitar aqui também para pedir para vocês curtirem, comentarem e deixar no comentário aqui de vocês de onde vocês estão nos assistindo ou nos escutando. Isso é muito bom. Vamos aproveitar esse engajamento da gente aqui também. Meninas, me contem também como que é para vocês dividirem o tempo de vocês, trabalho, com a família de vocês. Nossa. Vou começar pela Bela. Então, para mim é maravilhoso e muito mais fácil, né? Porque eu também já trabalhei de CLT, né? Cheguei a trabalhar de CLT, mas vi que não era para mim. Eu não gosto de ter patrão. Ai, gente, eu também não vou mentir pra vocês, Eu não. não gosto Desculpe de as ninguém empresas que eu já mandando trabalhei, em mim. mas eu não gosto, não. Aí, depois que eu comecei, peguei aquele gostinho maravilhoso de que eu mando no meu trabalho, eu faço o meu horário. Nossa, essa parte é faço maravilhosa. Tudo. Nossa, é Eu verdade. faço o meu dinheiro. Gente, é maravilhoso. Vocês não têm noção de quanto é maravilhoso. De você não depender de um patrão para você poder ter o seu dinheiro. Porque se você também não fizer, você também não vai ter. E isso dá um gás para a gente correr atrás e querer mais e mais. E, Edilane, você, como que é pra você, assim?
Então, para mim, é uma loucura. Nossa, uma loucura, porque eu tenho 2 filhas pequenas, né? E eu moro afastada da minha família. Eles moram em Caxias, eu moro no centro do Rio. Então, não tenho apoio. O meu único apoio é meu esposo. Então, assim, o bom é que, como ela falou, né? A gente faz o nosso próprio horário. Mas, em si, para mim, é uma loucura, porque eu acordo, boto no colégio, vou trabalhar, volto, boto a outra no colégio, vou trabalhar, pego. Quando ele não está em casa, para mim, é pior. Que é uma loucura. Ele não pode buscar e eu tenho que parar ali e buscar. Mas, cara, sem comparação, a gente trabalhar, saber que aquilo ali, sabe, a gente vai conseguir pagar uma conta com aquele dinheiro ali, não tem comparação. Porque a gente acaba vendo o valor inteiro, né? Sim. Sem desconto nenhum. E Sim. isso é muito bom. E o melhor de tudo é que, apesar da gente não ter muito tempo como empreendedora, né? Cada um com a sua área, mas é bom que a gente consegue acompanhar o crescimento das crianças. A gente acaba conseguindo dividir um pouco a qualidade de vida, né? Um tempinho de qualidade de vida. E isso é essencial, porque quando a gente trabalha de carteira assinada, a gente não tem tempo. Por mais que leve a declaração, o atestado, a gente acaba não tendo tempo. Verdade. E fora que o patrão não vai liberar a gente para ir numa festinha Dia das Mães, que é incrível, Páscoa, todo mundo bonitinho de coelhinho. E isso é muito bom. Isso. Não julgo CLT. Não entendeu? julgamos, queremos Não julgo. funcionários futuramente. Porque Por favor. eu tiro férias de umas pessoas em uma empresa. Tipo, esse mês eu tô tirando férias de uma menina numa empresa, numa engenharia, onde eu tiro férias de uma menina. E chega no final do ano, eu também tiro férias do rapaz lá. Não julgo, mas é isso. Mas não se vê mais trabalhando de carteira Então, assinada, não. né? Todo mundo lá me pergunta, você tem o seu trabalho, o seu salão, por que você tá aqui? Falar, porque eu gosto também de outros ares. Eu Até não mesmo gosto de ficar complementar a estagnada. renda Se eu ficar também. estagnada, nada anda. É isso aí. E se a gente não andar para poder correr atrás dos nossos sonhos, os nossos sonhos não vão correr atrás da gente. Não corre, E não gente. vão se realizar. Se você não correr atrás dos seus sonhos, eles não vão se realizar. Não tem jeito. Porque a única coisa impossível é aquilo que você não tenta, né? Como eu já disse. Se você não tentar, você não vai conseguir. Mesmo que dê errado, tente de novo. Não pare. É muito bom isso, porque a gente começa a empreender e logo de início dá vontade de desistir. Não sei se com Várias vocês foram vezes já assim, deu. mas Sim. comigo, às vezes a cliente cancelava, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falava Aí eu comigo ficava com o mesmo. coração já triste, eu falava, caraca, vou fazer um curso. Nossa, tô cheia de gás. Daqui a pouco, como é que eu vou fazer para vender esse curso? Nós Como é que da- eu vou vender para poder essa Nós da área técnica? Da beleza, desse jeito aí. Cara, tem semana que é Não, a gente já deserto. não A tem gente já ninguém. faz dezembro aceleradíssimo. A gente já vende dezembro Isso. aceleradíssimo. Mas chega janeiro, a gente fala, e agora? Caraca. Quem fez cabelo, quem fez Aí cílios? Daqui a 15 janeiro dias, você entra ainda tem 15 dias. E só eu? aos 2 poucos, meses, né? 3 meses. Então, assim, eu sei como que fica o coração. Temos que sempre estar renovando. Exatamente. O mercado de Tendo trabalho ele toda se hora, atualiza tendo o tempo criatividade. todo, né? O mercado de trabalho está aí andando, na verdade, ele está voando, né? Quando a gente menos espera, a gente consegue fazer um curso ou comprar um aparelho, daqui a pouco tem outro. Tecnologia É avançadíssima. igual o alisamento. É igual a alisamento. Toda hora tem um tipo de alisamento. Pois Se é. a gente não se renovar, a gente vai ficar naquele alisamento Não, já E antigo. além da gente se renovar com as técnicas, tem agora alisamento a laser, alisamento Nossa. científico, alisamento. E Aí tem cílios os não fica cílios. para trás, não. Os cílios, tem o egípcio, tem o brasileiro, o fio-a-fio, aí tu fica, vez caraca, vai cara. aumentando as Mas eu técnicas. acho, assim, a minha opinião, não existe o alisamento definitivo. Porque o seu cabelo cresce toda hora. Gente, o cabelo cresce. É diferente do E tem cílios, clientes né? que não conseguem colocar isso na cabeça. Não, elas acham que tem que ser paralítica. Então, aí Aí o nem que a cílios, gente os fala... cílios não pode cair, né? Não pode. Os cílios não pode cair, os cílios tem que Aí estar a gente tem que intacto ali. responder o quê? Eu faço Sempre. um alisamento Passou um mês. progressivo, né? Eu faço um alisamento progressivo. Eu também costumo falar Não é um isso. alisamento paralítico que eu vou fazer, seu cabelo vai paralisar. Aí você vai falar lá o quê? Ah, não tá nem crescendo. Por quê? Não é paralítico. É progressivo, né? E eu sei que todos nós temos dificuldades, mas qual foi a sua maior dificuldade, Edilene, nesse processo aí de empreender numa nova área? Qual foi a sua maior dificuldade nesse momento? Então, a minha maior dificuldade foi alcançar o público. Porque eu atuava em Caxias, eu era conhecida lá,
Eu tinha clientes lá, portanto que quando eu comecei a atender as minhas próprias clientes, só que eu morava no centro. Então, eu tinha que trabalhar ali, focar ali. E eu me vi perdida, porque as pessoas não me conheciam ali. E, além de não me conhecer, como é que eu ia, do nada, abrir um estúdio? Aí, porque, assim, a área da beleza é assim, você tem a sua própria manicure. Você já gosta de fazer sua unha com ela. Você já gosta de fazer a sua design de sobrancelha. Você já tem a sua, você já gosta. Então, os cílios é a mesma coisa. Você já tem a pessoa que você gosta de fazer os teus cílios. Então, ali, no centro do Rio, é algo muito disputado, né? E na área da beleza, porque é o centro do Rio. Então, você vai encontrar muita gente ali que trabalha nessa área da beleza, inclusive com cílios. E aí eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? E, graças a Deus, o Senhor, ele me direcionou a uma amiga que tem um salão de beleza. E aí essa amiga ficou grávida e ela falou assim para mim, Edilane, vem trabalhar aqui com a menina aqui, porque eu vou ter que, né, dar uma parada e o salão vai ficar com ela. Você trabalha aqui, as meninas te divulgam. Aquilo ali, para mim, foi uma porta de salvação e, tipo, para eu também ser conhecida naquele ambiente ali. Porque ela já conhecia bastante gente, ela já tinha o público da Providência, no caso, no salão de beleza delas. Então, as pessoas chegavam lá para fazer o cabelo, sabia que tinha uma pessoa que fazia os cílios e a sobrancelha. E quem não quer entrar no salão e quer sair já pronta? Pois é. As pessoas querem entrar e já quer fazer a unha, o pé, quer fazer tudo. E aí eu comecei a trabalhar ali, mas também não foi fácil. Aí foi difícil. Tinha semana que eu chegava, ficava a semana inteira sem fazer nada. Tipo, só fazia uma sobrancelha, assim. E eu acho até que é difícil da cliente, por mais que seja indicação, olha, faça com aquela ali, porque eu confio nela, é minha amiga de profissão. Eu acho que é muito difícil para o cliente aceitar que tem uma outra pessoa ali, dar uma nova oportunidade. Sim. E isso não é só pela indicação também, mas é de bater na porta e experimentar o serviço de outra pessoa. Eu vejo que eles têm muita dificuldade. É a confiança em A você confiança, pagar pois é. e não saber se a pessoa é boa naquilo ali que faz. Ah, o meu dinheiro vai ser jogado fora. Se a pessoa pagar e a pessoa não fazer direito. E a gente tem tanto portfólio hoje, né? A gente tem Sim, tantos meios, assim, das pessoas poderem ver o nosso trabalho. E você, Bela, me conta aí, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, dá até vontade de chorar, foi quando algumas clientes se afastaram de mim por conta de religião. Elas confundiram o meu trabalho com a minha vida pessoal, que era a minha religião. E eu me senti muito fraca, triste, quis desistir. Constrangida também, né? Sim, aí eu parei para pensar e eu falei, assim como Deus afasta, Orixá também afasta, entendeu? Eu fiquei muito triste porque muitas clientes se afastaram de mim, não quiseram mais fazer cabelo comigo por conta da minha religião. Eu achei aquilo um absurdo, feio, mas aí o que me sustentou foi eles e eu não parei. E eu mostrei para eles que eu sou bem maior do que o preconceito deles. Gente, o profissional, ele é tão bom, Eu falo para as pessoas que a gente tem tanto conteúdo para entregar, a gente estuda tanto para as pessoas ainda se preocuparem com a religião alheia, Sim. se preocuparem com se a pessoa é separada, se ela é casada. E assim, a gente tem tanta mão de obra boa aí para continuar as pessoas julgando assim, mas fiquem em paz, elas foram. Eu tenho a certeza. E que veio o vir dobro. cliente maravilhosa. Veio o dobro. Parece que vai... É aquele ditado, né? Vão 8 e voltam... E assim vai, né? Exatamente. Menina. Foi constrangedor, muito triste, porque eram clientes que estavam comigo há anos e eu nunca imaginei que elas iriam fazer isso, entendeu? Olha, gente, a Bela tá aqui, hein? Exatamente. Não estão entendendo. Mãe, a preta tá aqui. Olha, a agenda dela tá aberta para receber vocês. Com podem ir. certeza. Ela... Tem o seu cafezinho, o seu biscoitinho, é isso. Então, nossa, esse daí eu já ouvi muita coisa, mas sobre religião, a pessoa deixar assim de... Sim. Assim, eu sou evangélica. Eu não julgo, porque eu acho que Deus ele nos deu o livre-arbítrio pra gente escolher o que a gente quer seguir.
Então, assim, a gente segue o que a gente acredita. E muitas das vezes também a gente segue no que a gente foi criada. Pois é, imagina se a gente escolhesse cliente por religião. É. Gente, ia ficar pequeno. Mas uma coisa que eu digo pra vocês, que pra tudo acontecer nessa vida, é Deus que permite. Deus. Sim. Até pra nós que somos de religião de matriz africana, eu falo, se assim Deus permitir, se assim o meu sagrado permitir, vai acontecer. Porque Deus é ele que abre, é ele que fecha a Ele tá porta, acima de gente. todas as coisas. E assim, Exatamente. somos brasileiros, né? A maior parte da população é de matriz africana, então assim, não tem como. Não tem como eu deixar de te atender, não tem como eu parar de prestar o meu serviço, que é muito bom, por causa da sua religião. Você já pensou se eu fosse escolher? Não, eu não quero atender ela porque ela é da Imagina. igreja. Gente, mas a Olha gente não como ia ter seria clientes, isso. não teríamos clientes, não Com teríamos. certeza não teria. Não teríamos. E hoje eu dou aula numa escola e essa escola a gente tem um questionário e a gente pergunta para as alunas qual a sua religião. E lá elas vão dizer por quê. Alguns dias da semana algumas alunas usam branco, outras usam turbante na cabeça, outras são evangélicas e precisam usar o vestidão e eu vou deixar de ser professora delas, vou deixar de dar aula para elas por conta disso? Claro que não. Gente, eu não tenho que escolher aluno. Eu não tenho que escolher... a pessoa não... beleza, o cliente ele tem a opção de escolher com quem ele quer fazer. Sim. Mas, pelo amor de Deus, gente... Vai escolher quantos profissionais à frente? Então, calma aí, que eu vou olhar o perfil dela para ver se ela é evangélica. Vou olhar o perfil dela para ver se tem algo sobre religião. Não é esse o caso. E, gente, vamos parar com isso, né? Pelo amor de Deus. Sim, gente, vocês tiram pela Vivi Siqueira. Você conhece a Vivi Siqueira, né? A cabeleireira. Ela também é de matriz africana, religião de matriz africana. E, gente, e o salão dela vive lotado. E nem por isso as pessoas se desfaz dela. E cada um acaba alcançando o seu público, né? Sim. Tem outros profissionais aí com várias religiões e a gente vai fazer o quê? Verdade. Não tem como isso, pelo amor de Deus. E o que você faria diferente, Bela? Você faria algo diferente? Não, Não. não. Porque assim como eu tenho que aceitar as pessoas como elas são, elas têm que me aceitar como eu sou. E você é incrível. Eu não mudo nada. Você é incrível. Literalmente, gente. Concordo com ela, também não mudaria nada. Eu também não mudaria nada da minha vida. Talvez eu investiria no meu curso da minha formação de cabeleireira antes. Talvez. Também, Porque antes de eu ter chutei. Eu não fiz aquela pesquisa do que eu queria, do que eu realmente gostaria. Mas talvez eu teria investido antes na minha profissão. E eu falo para todo mundo que eu não vendo só o cabelo delas. Eu não vendo só a autoestima delas. Cara, são histórias incríveis. E a de vocês também são impactantes, cara. Porque, assim, a dor do outro não é a minha dor, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Com certeza, sempre. E ficou alguma lição, pessoal, para você, Bela? Ficou uma lição que o que os outros pensam de mim é problema deles, não meu. Adorei. E você, Edilane? Pra mim, assim, a lição que ficou pra mim foi de vida mesmo. Em relação a você não ter medo em se arriscar. Porque no meu início, eu não estava feliz ali, fazendo aquilo ali que eu fazia, e eu tive medo de tentar me arriscar, né? Mas depois eu vi que não dava. Eu tinha que me arriscar. Então, quem não arrisca... O medo não faz tem parte, né, da gente em tudo. O medo... Se tiver com medo... Vai com medo mesmo, por favor. Gente, é muito bom. Vou dar uma pausa aqui para o próximo bloco. Teremos um diferencial. Vou contar um pouquinho mais sobre a vida delas. E se você está gostando do vídeo, curte, compartilha, comente aqui de onde você está nos ouvindo ou nos escutando. Até logo. Nem todo limpador de cílios é igual. O Light Mousse da RL Materiais tem uma fórmula única, com depantenol, que hidrata os fios enquanto limpa profundamente. Diferente de outros produtos, ele não resseca, não arde e não compromete a durabilidade da sua extensão. Testado e aprovado por profissionais, ele rende muito e tem um aroma super agradável. Se você quer o melhor para os seus cílios, já sabe. Escolha o Light Mousse. Peça agora pelo QR Code. Voltamos
e estávamos com uma conversa muito gostosa aqui, falando sobre clientes. Eu vou até aproveitar pra gente falar um pouquinho mais, né? Sim. O que vocês acham, assim, das clientes de vocês, assim? Como que elas agregam na vida de vocês? Bom, na minha, agrega em tudo, né? Porque até então é elas que me dá o prosseguimento, né? Para prosseguir e continuar. E é bom quando elas confiam no nosso trabalho, né? Isso. Elas incentivam a gente a sair do lugar e a investir, porque muitas das vezes a gente, com os dias de trabalho, que são maiores, a gente não tem tempo de ficar olhando toda hora o que está sendo lançado. Mas elas chegam falando, você faz isso, você faz aquilo, e isso é muito bom, né? Lidar com pessoas é difícil. É muito porque difícil. nem todo mundo é igual, né? Cada um tem um caráter, um jeito diferente. Né? Então, assim, tem aquelas clientes que te coloca lá em cima, mas também tem aquelas que te coloca lá embaixo. Se deixar, você também não consegue nem se levantar. Sim. Né? Então, a gente tem que estar com a mente bem preparada para não discutir, não bater boca, porque até então, se a gente for bater boca com toda cliente, a gente fica assim. E eu até paro para pensar um pouquinho, que eu fico... Às vezes eu passo raiva, porque eu fico calada, né? Eu não respondo, eu trato super educado e não falo aquilo que eu penso. Eu fico assim, nossa, me serviu aquilo ali. Aquele momento que eu passei ali com a minha cliente me serviu ou para me edificar, ou para eu parar um pouquinho e dar uma analisada. E elas são essenciais na minha vida. E você, Bela, o que esses clientes são para você hoje? Ah, são tudo. Tudo e mais um pouco. Algumas com seus defeitos, outras com suas qualidades. Somos seres humanos, né? Muitos clientes que, às vezes, gente, eu tenho que falar a verdade, que eu não gosto de mentira. Que me suga. Ai, Deus. Tem cliente que me deixa leve e tem cliente que me suga. Assim, e aí vai. E a gente tem aquelas clientes tagarelas também, né? Que não para de falar um minuto. Nossa. Eu falo muito, mas eu tenho umas também que eu fico, calma aí, amiga, calma aí rapidinho, deixa eu dar uma respirada. Quer uma água? Eu já pergunto logo, quer Eu tenho uma um cliente água? que senta na minha cadeira, eu só escuto ela falar assim, no final, obrigada. Tchau. Eu também. Eu puxo assunto. Eu crio assunto, gente. Eu falo, mas e aí, o que você comeu ontem? O que você fez? Amiga, que roupa linda aquela. Aí ela fica, você gostou? Às vezes eu puxo assunto. Eu Eu falo do gostei. Jornal Nacional. Eu também. Falo da novela. E a novela, falo você alguma gostou? coisa. Não gostei da novela. Aí eu fico, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou puxar Ela não um gostou da assunto? novela, ela não quer assunto nem comigo, né? E eu acho top também quando a gente fala um pouquinho da nossa vida pessoal para elas, né? Que a gente dá uma liberdade de postar uma foto viajando, fazendo algo, e elas curtem aquele momento, assim, que elas falam, ai, até que fim que você tirou uma pausa para você, né? E eu quero saber de você, Edilene, o que você gosta de fazer na sua folga? Vamos começar, vamos elaborar essa pergunta, vamos melhorar. Quantos dias na semana você tira folga? 2. Sábado e domingo, ou um dia de semana e um dia no final de semana? Não, eu tiro no domingo e na segunda. Ih, arrasou. E você, Não Bela? entendo de Domingo e jeito nenhum. segunda. Domingo e segunda? Domingo Elas e não estão mais sugando vocês, assim, de domingo a domingo. Só quando é feriado, No começo, Natal, essas eu trabalhava. coisas. Não, feriado. Direto. Esse feriadão agora que vai vir pra gente é essencial, né? Sim. Nossa, é uma muito forma bom. da gente conseguir, né? ganhar um pouco mais. a mais. Porque quem acha que Eu não vou empreender é trabalhar, vou fácil... trabalhar só amanhã. Oi, ó, Eu quero que maravilha. ficar o final de semana com a minha família. Que eu não tem moro uns- perto da tem minha umas que mãe, vou pra minha mãe. É. E outras que não. E o que você gosta de fazer na sua folga, Bela? Eu já ouvi aqui dormir, viajar. Passear, tomar um chopp. Oh. Com Ué, meu gente, esposo. somos Necessária, reais, somos reais. Fazer um churrasquinho em casa com meu esposo. Gente, às vezes tá só eu e ele. A gente bota a nossa música de doida aí. É qualidade nosso de trap. vida. Aí a gente bota nossos trap, que a gente gosta de ouvir um cabelinho, Felipe Ret. Oh, meu Deus. E aí vai. E tudo flui. Aí ele canta de um lado, eu canto do outro. Quando eu vejo a hora já passou, eu fico, poxa, já acabou o final de semana. Ai, a gente já cria expectativa pro próximo, né? Já planeja o próximo. Isso aí. Isso é muito bom. E você, Edilene? O que você gosta de fazer no seu tempo de folga? Então, eu gosto de sair com as minhas filhas, porque elas já estudam a semana inteira e elas sempre ficam me cobrando muito. Ah, mãe, eu quero ir no cinema.
Ah, mãe, eu quero ir no parque. E criança gosta de brincar. Gosta. Então, eu gosto de sempre sair com elas. Às vezes eu trabalho no sábado, mas também não trabalho até a noite. Eu estipulo 1 hora na parte da tarde, chego em casa, arrumo elas, pego, vambora. Porque o domingo, para mim, é muito... A hora voa. E assim, eu tenho meus compromissos na Por igreja. mais que a gente acorde cedo, né? O domingo não rende. rende. Acho que nunca rendeu o domingo, gente. E as crianças sentem uma falta da gente, né? Por Sente. mais que a gente esteja ali todos os dias, Verdade. por mais que a gente não esteja trabalhando de carteira assinada, eu não sei se o trabalho de vocês é distante da casa de vocês, mas o meu é. O meu é na O meu minha é bem casa. pertinho, na verdade, bem pertinho mesmo. Mas às vezes eu vejo que meu filho fica lá assim, sentadinho, me olhando. E ele me admira, ele fica, nossa mãe, você fez isso? Caraca, mãe, você fez aquilo. E isso é muito bom, porque o trabalho da gente, por mais que ele seja um pouco mais cansativo e que a gente comece às vezes antes do horário da gente, ou até mesmo termine um pouquinho depois, a gente tem as crianças perto e isso é essencial, né? Verdade. Eu também gosto de sair com meu esposo também. A gente sempre sai para almoçar ou para jantar. Eu não bebo, né? Não vou para balada, Mas comemos. mas comemos. Entre pra balada e fazer o churrasquinho em casa. Gosto também. Eu prefiro fazer em Eu casa. também, Hoje em gente. dia eu tô Sempre preferindo. Eu também. Nós temos nosso cantinho do churrasco lá em casa e a gente faz lá. E a gente tem casa de praia, então a gente viaja. Bota a nossa piscina. Com piscina. Minhas filhas adoram. Vamos embora. Até a borracha no quintal também eu deixo pro meu filho brincar. E a melhor coisa, viver no off. Ai, gente. A gente Fala. posta para Apanhei, mas aprendi a viver no off. muito. A gente posta um pouquinho para os clientes, para elas poderem ver que a gente também é de verdade. Sim. Que a gente também precisa, às vezes, parar um pouquinho, diminuir a agenda da gente, ou às vezes acelerar um pouquinho. Mas que a gente é ser humano também. A gente precisa de um tempinho para cuidar da gente. A gente precisa de um tempo para poder investir em cursos. E os cursos pra gente, às vezes, ou é segunda-feira, ou é no domingo, ou é na segunda. Então, a gente precisa dar aquela pausa, aquela relaxada. A gente precisa viajar, a gente precisa curtir uma praia, ou às vezes só ouvir uma música em casa. Às vezes eu gosto de ficar sozinha. Sozinha, só para poder parar e me conectar um pouquinho. Para poder Você voltar. mesma, né? Para poder voltar, gente. Porque vivemos uma vida muito acelerada quem é da área da beleza, né? Sempre tendo que buscar um pouco mais. E esse um pouco mais faz a gente nos cobrar muito. E Verdade. isso, a gente precisa desse tempo para dar uma Ficar relaxada. nesse off, né? Esse offzinho. E uma coisa também que eu aprendi é que quando eu falo antes de executar, dá tudo errado. Tudo. Como que pode, Tudo né? errado. Ó, eu ia fazer isso daqui. Eu tô sempre quietinha. Minha vontade era de postar pro mundo inteiro me ouvir, né? Não, mas eu também Eu tenho quero esse cantar hábito. Cantar pro mundo inteiro me ouvir. Eu falei, não, vou me segurar. Vou botar só uma contagem regressiva, mas também não vou falar o que é. Queria também Deixa- aquela curiosidade fica ao doido, Deixa na público, curiosidade. né? Ó, eu vim contar pra minha família agora esse dia. Aí todo mundo, o que você vai? Eu falei, vou. Aí depois também não falei mais nada. Aí minha mãe que lembrou. Ó, é dia 17, né? Eu falei, não esqueceu não, né? 70 anos não esqueceu não. Aí eu já botei a foto no grupo, aí todo mundo, é verdade, ela foi mesmo. É muito É bom, isso, gente. né? Da favela sai frutos, tá? Gente, e assim, as pessoas acham que a Me gente dá licença que eu tô aqui. Ou Eu também. Pra quem não acreditou, Nós estamos. Não, eu eu tô tô aqui chegando, também, eu tô gente. chegando eu lá. falei uma frase ontem pro Uber que eu estava indo embora, que eu falei assim pra ele. Ele viu que eu estava extremamente contente no carro, extremamente. Eu acho que até que ele pensou que eu devia ter usado alguma coisa. Falei, olha, não bebo, não fumo, não uso drogas. Aí ele, você tá feliz assim por quê? Eu falei, cara, alguém ouviu e deu voz a uma cabeleireira da Zona Norte. Aí ele ficou assim. Aí ele, mas eu falei, então. Aí ele, quanto tempo você tem na profissão? Eu falei, 3 anos. E eu tô num podcast. Aí ele, caraca. Falei, nossa. Aí ele, tipo assim, ficou impactado. Aí a minha amiga, ela tem voz, tá? Que não sei o quê. Aí eu, Sim. caraca. Eu sempre vi as pessoas, os profissionais, eu falava, um dia vai ser eu. Eu parei uma vez Um e eu dia analisei vai isso ser também. Eu projetei isso. Se ela conseguiu, eu também consigo, porque se nada para Deus é impossível, para mim também não vai ser. Claro que Então, não. você profetizou na sua vida. Sim, e eu não acreditei quando eu recebi a mensagem, gente. Ele tava trabalhando, quando ele chegou, eu tava chorando, olha aqui, olha. Bota a música da Ludmilla aí. A preta venceu. Chegamos até aqui. Olha isso aqui, olha. E é muito bom, né, gente? Ele, porque é as verdade? pessoas- Eu falei,
as pessoas, elas não dão voz pra gente. Elas acham que só porque a gente tá no nosso estúdio, a gente conquistou tudo e a gente não conquistou Verdade. nada. Acha que veio assim, fácil. Pois é, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos cursos. Quantos cursos Sim. eu quero fazer mais? E assim, Cara, é muito bom. é muito bom sonhar e é muito bom a gente realizar também. E as nossas profissões nos trouxeram até aqui. E isso é incrível, ver que tem mulheres incríveis que realizam sonhos. Quando eu recebi o convite, eu não acreditei. Eu falei, ué, gente, mas o que eu tenho para oferecer? O que O que eu vou falar lá? O que eu vou falar? Não, O que eu vou Minha falar? filha, eu Nós fui fuxicar gostando. todo mundo. Aí eu falei, achei você. Eu falei, a Pamela tá aqui, calma aí. Então não é fake, não é mentira. E o pior é que as pessoas ficam me mandando mensagem. As Eu minhas só acreditei seguidoras porque eu vi a sua Pamela, é foto. verdade, gente, o Empúria Pod existe, é verdade. Eu falei, eu virei pro meu esposo, eu mostrei para ele, eu falei assim, mas caramba, amor, ela falou que me escolheu porque achou interessante O seu perfil. O meu perfil. Sim. E aí eu Eu falei falei, assim, caramba. nossa, mas tem. Aí eu entrei pra fuxicar, né? A gente já entra pra fuxicar Lógico. logo, né? Entrei pra fuxicar o Instagram do Ipúria, eu fiquei olhando, falei, gente, mas só tem pessoas aqui importantes, tipo assim. Aí a gente para pra pensar, quem sou eu Quem aqui? sou eu? Quem sou eu? Eu também. Fiquei... Mas depois eu já falei, eu sou importante, ó, estão me notando, estão me enxergando, estão vendo a Isabela de algum lugar, alguém tá me vendo. Eu fiquei uma frase. impactada. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, muito obrigado. Eu ouço uma frase toda semana da minha chefe na escola que eu trabalho, que ela fala assim: tem sempre alguém te olhando. Faça o seu melhor, porque tem sempre alguém te olhando. É o que eu falo pro meu filho. Então, Ele é assim, jogador. vocês Um estão dia sendo algum vistos. olheiro vai ver ele. Eu tenho essa fé. Profetiza Algum isso olheiro vai mesmo. ver o meu filho e Isso. quando eu ver ele tá longe jogando. E vocês têm algum sonho pra contar pra gente, assim? Que sei que a gente tem que fechar a boca antes de realizar, mas vocês têm algum sonho pra daqui a uns... Não vou falar 5, não. Vou falar daqui a 1 ano, que é pertinho. Você tem, Bela, algum sonho pra realizar daqui a 1 ano? Então, não seria daqui 1 ano, seria um pouquinho mais, né? Que eu sempre falei isso desde quando eu tinha o meu salão na comunidade onde minha mãe mora, que eu sempre falei para meus clientes, ó, hoje vocês estão sentados aqui dentro da comunidade fazendo cabelo comigo, mas um dia vocês vão estar lá na Barra da Tijuca. E já é a segunda vez que eu venho para cá. Uma foi no curso com o Robson Peluqueiro e hoje com vocês. Será que é um A sinal, terceira gente? A terceira já tá abrindo Vai demorar, espaço. não. Não vai já é demorar, a segunda vez que eu tô aqui. não. Vai demorar E eu mesmo. sempre falei, eu vou ter o meu salão na Barra, eu quero ter meu salão na Barra. E você, Edilane? O meu sonho também é ter eu quero ter tudo, um salão junto com um estúdio e ser bem reconhecida, assim, sabe, nesse ramo de trabalho, porque eu ainda, além da minha técnica de lash, eu também sou micropigmentadora, sou design de sobrancelha, então eu faço do suco à limonada, né? Eu faço sempre vou sempre me aprimorando em cada coisa. Então, eu quero entrar de cara nessa área da beleza e ter um salão. Eu já até sonhei. Eu outro dia acordei e falei, caramba, amor, eu sonhei que eu tinha um salão e eu chegava... Eu tinha uma clínica de estética. E eu chegava, as pessoas falavam assim, nossa, eu tô com você desde o começo e aí, você não está aqui para me atender porque tinha pessoas trabalhando. Então, é isso que eu quero. Eu quero montar uma empresa da beleza e pessoas trabalhando comigo também. Porque, além de eu ser lash, eu também faço faculdade de biomedicina. Então, assim, eu já estou entrando com tudo na área da estética. Já estou me aprimorando em tudo na área da estética. Então, daqui a alguns anos aí, eu vou ser, se Deus quiser, uma esteticista. Isso. E aí eu quero abrir a minha clínica de estética, com salão de beleza, com o estúdio, tudo junto. Só vai ser completa. Completa, sabe? Eu passo pelos lugares assim, aí às vezes eu vejo aluga-se. Aí eu fico, nossa, daria um salão tão lindo. Mas não seria um salão qualquer, seria uma rede, algo legal ali. Eu fico projetando essas coisas, eu fico... Nossa, mas seria tão bom se eu tivesse aquele espaço ali fosse o meu. Eu começo a pensar sobre isso, né? E tem até uma frase que é bíblica, que ela fala assim, onde eu colocar as minhas mãos, abençoado será, prosperará. E eu fico assim, cara, vou fazer isso. Vou começar a desejar. E os sonhos da gente são gerados dentro do nosso coração. Então, quando a gente gera, a gente sonha e realiza, porque a gente tem que trabalhar muito para realizar, tá? Ninguém aqui é burguesa, não. A gente tem que trabalhar muito para conquistar tudo que a gente tem. Pois é, ainda mais a gente que começou do nada.
do nada vou virar uma leste, largou mão de tudo para estar aqui hoje com um nome grandão. A Bela, que começou depois da maternidade, mas mesmo assim é importante demais. Nossa, são histórias incríveis que faz a gente parar para pensar. E aqui é o lugar de vocês. Não só aqui, mas eu creio que vão ter outras oportunidades maiores também. E faz muito... o coração da gente se engrandece por isso. E eu estou muito feliz mesmo por estar conversando, por ter esse bate-papo com vocês. São histórias incríveis. E quero ter outras oportunidades com vocês. Pode me chamar, que eu estarei aqui. Gente, eu acho que eu vou pedir para criar um quadro aqui, hein? Eu gostei desse negócio aqui, eu tô gostando. Eu acho que eu vou pedir um outro... Pode me chamar de novo. Com certeza. Vou pedir. Tô aqui. Gente, eu vou pedir para vocês também. Lugar lindo, aqui é maravilhoso. Que bom! Eu fiquei encantada. Quando eu cheguei cedo, aí eu fui almoçar lá embaixo, eu olhei assim, eu fiz assim, 360. Eu falei pro meu esposo assim... Olha, eu vou ficar sentada só aqui, que eu quero pegar o axé desse lugar rico. Eu quero ficar aqui, que eu quero pegar essa energia de gente. Gente, eu vi tanta gente bonita, assim, andando. Eu falei, nossa. É muito bom quando a gente sai da nossa realidade, né? É isso que eu quero. A nossa realidade, assim, a gente, às vezes... Eu também trabalho, atendo num bairro pequeno, próximo à comunidade. Então, eu vejo que quando eu saio da minha zona de conforto, eu falo assim, caraca, é isso que eu quero. Sim. E assim, eu vim de um bairro pequenininho, onde as pessoas não conhecem muito. E quando elas me veem assim, cara, o meu Instagram ontem, todo mundo, nossa, você virou entrevistadora. Eu falei, não, gente. E ainda brinquei, eu falei, não larguei meu secador, não larguei minha prancha, eu tô aqui apresentando. Mas é muito bom quando a gente começa a ver que a gente está sendo reconhecida. Sim, verdade. A gente está sendo reconhecida. Uma do centro, mesmo que seja centro / Caxias, você está sendo reconhecida. A mesma coisa é a Bela, em São João. Vocês são grandonas, gente. O mundo é de vocês. E é muito bom, porque a gente tem outras áreas aqui e que não tem rivalidade feminina. Tá uma aqui para somar com a outra. Eu vou pedir para a Edilane deixar o seu @ aqui e uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, meu @ é lashdesign.edi. E a mensagem que eu deixo é para aquela que está entrando nesse ramo e está com insegurança de entrar. Vai de cabeça. Vai com medo mesmo, hein? Vai com medo mesmo, porque se você não arriscar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Então, a nossa vida ela é feita de riscos. A gente tem que arriscar. Então, não deixa o medo te parar. Continue tentando até conseguir. Porque um dia você vai conseguir. Assim como eu e a Bela conseguimos. E estamos aqui hoje. Nossa, uou! E você, Bela? Deixa seu @ e deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo também. Meu @ é isabelalima.alisamento premium. E a mensagem que eu deixo é: a mente só funciona se ela estiver aberta. Não desista. Não desista, porque se você desistir hoje, amanhã você não vai conseguir. E é isso. Gente, estávamos muito nervosas, né, para apresentar esse episódio, mas o meu coração tá grato de verdade. Eu estou muito feliz em ter vocês aqui. Nossa, o meu tá aqui aceleradíssimo. Segurando o choro, a minha água já até acabou. Paramos assim para pensar um pouquinho. Não liga, foi o primeiro. É o primeiro fluiu. de muitos podcasts, né, amiga? É o primeiro. Eu ainda vou pedir, eu ainda vou conversar aqui. Eu vou conversar com vocês aqui pra gente poder ver algo legal aqui. Talvez contar uma fofoca. Fofoca. Quem não quer saber de uma fofoca? Aí que vai dar engajamento. Aí que vai ficar bom. Tô vendo, gente? Eu acho que eu não vou voltar no próximo, não. Eu tô criando algumas perguntas aqui, algumas enquetes. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Quero agradecer ao público também de estar nos assistindo. Comentem, compartilhem, porque esse episódio ficou muito top. 2 mulheres incríveis. E aguardo você também no próximo episódio.